Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Ponto de Vista, o seu espaço para falarmos sobre saúde aqui na tela da TV Assembleia. E hoje nós vamos falar de um programa muito importante que é ofertado pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, mas operado pelos estados. E Alagoas também é contemplado com esse benefício, que muitas vezes é o que pode garantir a vida a um paciente. Estamos falando do tratamento fora de domicílio, que é ofertado a pessoas que precisam fazer algum tipo de cirurgia, por exemplo, algum tipo de tratamento de saúde não ofertado em Alagoas, até mesmo um transplante. Se for preciso fazer em outro estado, você pode contar com o TFD. Essa é a sigla para o tratamento fora de domicílio, nome dado a essa oferta de saúde pública. E quem está aqui conosco para falar sobre esse assunto é a Darlene Nonato, que é assessora técnica do TFD, gerenciado aqui em Alagoas pela Secretaria de Saúde do Estado, a CESAL. Muito obrigado, Darlene, pela sua presença. É um prazer tê-la aqui conosco. O prazer é todo meu. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos, por essa oportunidade, por esse convite, que a gente sabe que informações nunca é demais para que chegue na casa dos nossos queridos pacientes, e só gratidão a vocês pelo convite. Eu sempre gosto de dizer que a saúde no Brasil, ela é de fato tripartite, né? Os três entes públicos, nas três esferas, governo federal, estadual e municipal, é que fazem essa gestão. E no final das contas, não dá para o Ministério da Saúde fazer tudo. Ele pode financiar, criar, regular, mas a operação de alguns processos é feita por esses outros entes que vão descendo aí nessa escala, digamos, hierárquica. Como é a gestão, então, do TFD aqui em Alagoas, feita pela CESAL? O TFD, aqui em Alagoas, ele, como você mesmo falou, ele vem lá em cima e a gente aqui, a nossa equipe, é que executa. Como é que a gente consegue assistir esses pacientes através do TFD? Todo aquele paciente que tem aquele diagnóstico daquela doença que o Estado não oferta, o Estado ele entra com contrapartida em oferecer todo o suporte para que esse paciente ele chegue em outro estado com segurança, com ajuda de custo também. Então, esses pacientes, eles, logo após que recebe o diagnóstico, ele procura, que no caso eu explicando a parte do fluxo, como é que acontece. Esse paciente, ele recebe o diagnóstico, ele vai até a sede, aqui do TFD, que fica aqui no Jaraguá, na própria CESAL, e lá a gente tem uma equipe técnica pronta para receber este paciente, que é a equipe do serviço social, a gente tem a equipe da junta médica, que faz toda essa triagem, além de acompanhar todo o processo. Então, a partir do momento que o paciente, eles nos procuram, ele tem esse direito garantido, seja com transporte aéreo, terrestre ou ajuda de custo. Importante até a gente explicar o termo, que apesar de muito sugestivo, pode até ser mal compreendido. Achar que, mas se é para tratar fora do domicílio, não seria mais humanizado tratar aqui? Então, por que é que recebe esse nome e como é que do ponto de vista prático vai ser ofertado esse suporte a partir do momento em que ele é incluído no TFD? Tratamento fora de domicílio, realmente não seria mais cômodo, Mas a gente estuda essas patologias que o Estado ainda não oferece para que no futuro próximo a gente consiga, de fato, implementar algumas dessas patologias para que o paciente pare de viajar, porque querendo ou não, deixa de ter uma comodidade, Ao invés de ele tratar aqui no estado, ele tem que ir para outro estado, mas aí isso é com muito estudo e ver de fato o que a gente pode oferecer. E nesse caso, esses pacientes, o suporte, como você acabou de perguntar, o suporte que ele tem, vai ser todo o acompanhamento com a equipe técnica do TFD. Esse paciente, quando ele chega na unidade, onde ele faz o tratamento, eles recebem todos os agendamentos desses procedimentos que ele vai precisar fazer e, a partir daí, é o TFD que acompanha todo esse processo de compras de passagem. O paciente, o tratamento dele é em Recife. Então,
o transporte que a gente oferece é o terrestre ou ajuda de custo. Então, o paciente, o tratamento dele é em São Paulo. Então, a gente tenta da melhor forma possível fazer com que esse paciente ele viaje de forma segura, que é através do transporte aéreo. Além disso, tudo que a gente oferece para o paciente, a gente oferece também para o acompanhante. E tem casos de patologias que a nossa junta médica libera até para o paciente conseguir levar mais um acompanhante, para que ele se sinta mais seguro, para que ele tenha um tratamento de fato seguro com todo esse acompanhamento. Agora, apesar do nome tratamento fora do domicílio, isso não significa que a pessoa vai ter de se mudar, de morar fora e vai ser de alguma forma subsidiado para isso. Mas é possível que ele precise ficar morando temporariamente para esperar um procedimento, para esperar um transplante. Existe algo nesse sentido também? Existe. No caso de transplante, existe alguns pacientes, algumas patologias que o hospital, a equipe técnica do hospital solicita que aquele paciente ele fique em determinado tempo naquele estado. Então, o TFD, ele consegue ajudar, consegue oferecer esse paciente ajuda de custo, que são as diárias. Nesse caso, sim. Os demais tratamentos, o paciente, ele vai e tem data para voltar. Então, quando a gente emite uma passagem aérea, exemplo, a gente emite a ida e a volta. Porque, a não ser que o paciente ele precise ficar durante uma semana, porque vai ser uma semana de tratamento. Aí sim o TFD cobre. O que a gente não pode é manter o paciente pelo TFD em outro estado, se ele está tendo esse acompanhamento contínuo. E é importante aquilo que você nos explicava, de ter um familiar, que por vezes tem até mais de uma pessoa nos acompanhando, porque tem um processo humanizado de atendimento. Isso. E a gente, um pouco mais distante de casa, por vezes acaba sentindo essa falta de acolhimento, de apoio, e ter a presença dessas pessoas ali, eu acredito que é indispensável, até para o sucesso desse tratamento, do pós-operatório. Isso, exato. E assim, o TFD, a equipe, né, a equipe que opera, que de fato faz acontecer, a gente é muito flexível com relação aos acompanhantes. A gente deixa o paciente escolher com quem ele vai se sentir melhor para viajar com ele. E quando é solicitado um segundo acompanhante, a nossa junta médica, ela sempre está apta a ver o que é que aconteceu. Então, assim, o nosso foco maior vai ser sempre o melhor para o paciente. E quais as patologias que costumam ser mais requisitadas para o TFD? Qual é esse rol coberto pelo programa? São transplantes, cárdios. Posso dar uma olhadinha? Pode. Porque são muitas. São cárdios, hepáticos, nefros, neuros. A gente tem nefros e neuros aqui no estado. Só que tem patologias que, de fato, ainda esse tratamento o estado ainda não oferece. Assim como alguns casos de oncologia também, transplante, implante coclear também. E também a gente agora percebeu uma busca bem maior, que é do transtorno de identidade sexual. Hoje é ofertado esse suporte também, né? Também para essas pessoas que necessitam dessa mudança. A gente também dá esse suporte para essas pessoas. Esse encaminhamento inicial costuma ser feito de uma forma, digamos assim, já fluida. Os profissionais da área de saúde do Estado, tanto da rede pública quanto da rede privada, já conhecem bem o TFD, já costuma haver esse encaminhamento direto ali do atendimento ao paciente feito no consultório para o TFD, ou as pessoas acabam chegando lá, por vezes, quando já tentam recorrer, depois de verem que é um tratamento dispendioso para se fazer fora? Então, antes já foi bem mais difícil, né? Hoje, as equipes de saúde, não só do estado como dos municípios, elas estão muito bem preparadas, porque a partir do momento que o médico, ele dá o diagnóstico de um paciente e fala assim, esse seu problema de saúde, essa sua patologia, ela não trata aqui no nosso estado, já é um choque para o paciente, porque ele sabe que vai ter que se deslocar. Então, o TFD, ele cobra que os municípios eles fiquem muito bem preparados para mostrar para esse paciente que existe um fluxo e que não acabou ali, que ele pode contar com a gente. Então, é um trabalho que a gente sempre está em comunicação com as secretarias municipais de saúde de todo o estado. Eu acredito que esse trabalho informativo, de esclarecimento e até educativo, né, acaba sendo primordial
justamente para minimizar os impactos negativos que, por vezes, o diagnóstico já traz ali para o paciente. Isso. Porque saber que existe a oferta de tratamento na rede pública e, mais ainda, que ela é feita de uma forma direcionada, com qualidade, deve tranquilizar e facilitar muito isso também, né? Isso, então, sempre vai ser o nosso ponto principal, é a gente ofertar um serviço humanizado para esses pacientes, porque não é fácil, né? Você receber um diagnóstico de uma doença, de uma notícia dessa, e você olhar para o lado e não ter para onde correr. E aqui no nosso governo do estado, mediante a Secretaria de Saúde do estado, é totalmente diferente. Inclusive, se você me permitir, de janeiro até agora agosto, a gente já investiu em transporte aéreo, terrestre, com ajuda de custo, mais de 6 milhões de reais. Graças a Deus por isso, inclusive, né? eu te mandei os dados mostrando, comprovando isso. Tenho eles aqui. Agora, isso. Conta para mim, Darlene, você Tá. já me explicou que a sede do TFD fica aqui na Avenida da Paz, dentro da própria estrutura, do prédio, sede da Secretaria de Saúde do Isso. Estado, ali pertinho do Coreto, para quem passa aqui na praia da Avenida. Mas o paciente precisa ir até lá presencialmente? Como é que ele faz para se informar, para se inscrever e poder ter acesso ao tratamento ofertado pelo TFD? Todo paciente que necessita de um tratamento fora de domicílio e quer ser inserido nesse nosso acompanhamento, que é de uma forma geral, ele vai de forma presencial a primeira vez no TFD, porque a gente precisa aqui, um dos documentos que não tem como deixar de levar, que é o laudo, certo? Ele precisa ser o laudo original. Sim. Por isso que a gente solicita que o paciente ele vá de forma presencial. Mas as demais consultas, nós mudamos essa forma. Ao invés do paciente sair do seu município e ficar indo com frequência a levar esses agendamentos, a gente uniu o trabalho com os municípios e hoje o município ele pode estar enviando para nós via e-mail ou via WhatsApp esse agendamento desse paciente, uma vez que ele já é cadastrado no TFD. Assim também como a gente agora libera também que o paciente mesmo possa mandar da sua casinha aquela foto lá para o serviço social, que aí as meninas já recebem essa demanda, já faz todo o agendamento e com 15 dias de antecedência existe a confirmação, o senhor vai mesmo, está tudo certo a sua consulta, aí emite a passagem e mais um paciente assistido por nós. Muito bom, excelente. Eu vejo que você fala com alegria, porque é um trabalho que realmente acaba sendo recompensante, porque Sim. a gente vê os benefícios proporcionados à pessoa, à família, e como é que está a procura? A procura, ela não para. O TFD, ele é muito procurado. A gente também é procurado por pessoas que, de fato, ainda não têm tanta informação e a gente consegue, de fato, direcionar até para serviço da nossa própria rede, porque tem pessoas que, por morar em povoados de difícil acesso de internet, que acaba não ouvindo rádio, então acaba ficando sem as informações do que o Estado oferece. Então, acaba sendo uma procura maior, mas aí a gente montou uma equipe dentro do TFD, que esse paciente, quando chega lá, que ele não tem o perfil para o TFD, a gente dá outras ferramentas. A gente dá os né? direcionamentos necessários para que ele tenha o tratamento dele. Nesses dados que você me enviou, vou aproveitar aqui para pescar, viu? Há uma informação de que só nos meses de julho e agosto foram compradas quase 600 passagens. 563 para ser mais específico. Isso. É um bom indicador em comparação com anos anteriores? Há um crescimento indicando aí que a população está mais consciente de que pode contar com esse recurso? De janeiro para cá, a gente percebe que o Estado ele tem investido muito em informações, em comunicação, em redes sociais. Então, muitos pacientes que não tinham essas informações, que tinham direito ao TFD, hoje eles conseguem perceber e conseguem comprovar que eles têm esse direito. Então, por isso que esse aumento. E a outra questão também é que antes se existiam as dificuldades para alguns tipos de acompanhamentos. E agora com a nova equipe, desde janeiro para cá, com os novos direcionamentos do governo do estado, junto com a CESAL, a gente
permite que o paciente, se aquele hospital só aceita que aquele exame de imagem, aquele exame de laboratório seja feito lá em São Paulo, nós não estamos brecando isso, entendeu? A gente dá, sim, o direcionamento para que esse paciente consiga ir. Por isso que essa quantidade maior de atendimento. E o que é algo muito bom, né? Problema de saúde muitas vezes é inevitável, a gente vai ter por circunstâncias naturais ou ambientais, enfim. O que importa é a gente ter assegurado esse direito que é constitucional, né, ao atendimento à saúde. E você falou agora de São Paulo, e eu estava olhando aqui também nos dados, uma tabela muito bem elaborada, mostra aqui que esse talvez seja, é o segundo destino mais procurado até agora, ficando atrás somente de Recife. Esse número aqui representa talvez os lugares de maior procura, não somente, mas talvez os que ofertam também uma maior gama de serviço, uma maior possibilidade de realização de procedimentos pela própria estrutura de saúde existente ali? Isso, é por isso. E antes, procedimentos que só fazia em São Paulo, hoje começou a oferecer também em Recife. Hoje também já estamos estudando a possibilidade de trazer esses tratamentos para Alagoas, porque quando você vai estudar esses dados, às vezes é mais econômico, de uma forma geral, você contratar esse serviço e dar comodidade ao paciente do que continuar em outro estado. Então, é por isso que São Paulo, e são bem pacientes antigos, antigamente, até a questão da oncologia, tem pacientes nossos que ainda são acompanhados pela oncologia em São Paulo, mesmo a gente ofertando serviço hoje, mas é porque ele começou lá, na época aqui não tinha. Então, por isso que São Paulo, de fato, é a maior quantidade de pacientes assistidos pelo TFD, eles vão para São Paulo. E no final das contas, quanto mais perto é o tratamento fora do domicílio, eu acredito que menos impactante seja essa questão da viagem, das horas de voo ou de viagem terrestre mesmo. E isso deve minimizar também esses impactos negativos, porque apesar de ser um tratamento necessário, é cansativo, a gente sabe, e quanto mais amenizado for, no final das contas, melhor, não é? Isso, exato. E assim, eu sou apaixonada pelo SUS. Sou apaixonada totalmente pelo SUS. E assim, tem pacientes que vão para outros estados fazer tratamentos de oftalmo. Hoje nós inauguramos inclusive um programa, que eu acredito que futuramente vocês vão falar sobre esse programa aqui, que vai trazer muitos pacientes que estavam indo fazer esse tratamento em Recife, em São Paulo, para tratar agora aqui em Alagoas. Então, nós estamos avançando e é com base nesses diagnósticos que o Estado ele consegue fazer esse levantamento desses dados e ver o que de necessário o nosso povo, né, nossa gente de Alagoas está precisando. Muito importante. Há inclusive outro dado aqui relevante que fala sobre o meio de transporte utilizado para o atendimento, para o tratamento fora do domicílio. Naturalmente, o aéreo aqui está em disparada, com 743 atendimentos nesse sentido. E me chama a atenção aqui o posterior, que é o por conta própria. Esse daqui talvez seja o perfil daquelas famílias que dispõem de um pouco mais de tempo, de um carro que me permite viajar até Recife, por exemplo, que é um pouquinho mais perto. Isso. Essa minha lógica está correta? Correta. Esses por conta própria são os pacientes que fazem tratamentos em Recife. Então, tem alguns que eles têm a opção de ir por conta própria, no horário deles, o horário que eles acham melhor ir, e a gente consegue ajudar esses pacientes com a ajuda de custo. Eu acredito que o aéreo, é importante dizer, não tem apenas o impacto geográfico, a distância como fator determinante, mas muitas vezes até a necessidade de agilidade nesse deslocamento, principalmente nos carros óbvios de transplante, mas também, às vezes, da frequência, da recorrência e até do impacto na rotina do paciente, que muitas vezes está tratando uma doença, mas está trabalhando, por exemplo. Isso, exato. E assim, esses que são assistidos pelo transporte aéreo são aqueles pacientes de doenças graves que de repente aparece uma vaga para aquela cirurgia, para aquele transplante. Então, por isso que a CESAL, né, no caso, mediante a TFD, tem que estar sempre muito preparado, com passagens liberadas, porque quando acontece esse chamado, esse paciente, ele só não vai se a gente não conseguir ajudar. Então, a gente trabalha com muita responsabilidade para, no momento que esse paciente precisa do nosso suporte, a gente poder oferecer. Agora, uma curiosidade jornalística. Certo. Existe um intercâmbio dentro do TFD, porque até agora a gente só falou de pacientes sendo encaminhados para outros estados. Sim. Mas Alagoas também recebe pacientes vindo de
outras unidades aqui da federação para ofertar esse atendimento de saúde? Recebe, por isso que o TFD é federal, né? Porque vem também pacientes de outros estados fazer tratamento aqui em Alagoas, assim como o HU, Hospital Metropolitano, Santa Casas, né? Então, a gente não tem como te falar dados, sim, porque a gente não tem esse controle. E sim o TFD local, né? Sim. Isso, daquele estado, daquele paciente. Mas a gente tem sim conhecimento que outros pacientes também saem. Eu fiz essa pergunta porque há alguns poucos meses entrevistamos aqui a representante da Central de Transplantes, e talvez muita gente não saiba, mas Alagoas realiza procedimentos, realiza transplantes com segurança, alguns procedimentos inclusive já de referência nacional, e aí essa associação acaba sendo inevitável. E há casos que acabam também sendo mais emblemáticos. Eu lembro de há alguns anos, que repercutiu muito aqui, de uma criança que precisou do suporte do TFD para fazer esse atendimento lá no estado do Ceará, salvo engano, ali numa cidade da região metropolitana, ali na verdade na entrada de Fortaleza, ali na Messejana, existia esse hospital para procedimentos cardíacos, e para mim, pelo menos, foi a primeira vez que eu ouvi falar do TFD, e aquilo me chamou muita atenção por conta da qualidade, da organização e da rapidez em que é ofertado o atendimento. E esse acaba sendo um diferencial até para que a pessoa consiga o transplante, porque quando há uma sinalização, não se pode esperar, como você já disse, e muitas vezes a pessoa precisa ir antecipadamente para não perder a vaga naquela difícil fila de espera, não é? Isso, exato. Por isso que a equipe tem que estar sempre muito preparada. Inclusive, a nossa equipe do TFD aqui em Alagoas, a gente tem o nosso plantão no final de semana também, porque aquele paciente que recebe uma alta que não estava prevista em pleno sábado, esse paciente está morrendo de saudade da família. Então, a gente também fica atentos para que a gente possa emitir essa passagem, o paciente vir ficar com o seu familiar aqui em Alagoas. É importante dizer também que nem sempre o tratamento é permanente, é para a vida toda. E como é o encerramento, podemos dizer assim, ainda que temporário, desse ciclo após o paciente ser atendido pelo TFD? Olha, os pacientes que eles são transplantados ou estão na fila de transplante, os cardios, são pacientes que eles vão ter um acompanhamento para o resto da vida. Tem pacientes nossos que vão uma vez no ano. Não significa que vai ficar indo todos os meses, mas os pacientes, eles passam a diminuir essa ida até o outro estado. Então, passa a ter esse acompanhamento anual, a cada 6 meses. Então, são pacientes, a gente tem pacientes bem antigos lá com a gente, que a gente continua dando esse suporte para ele, mas que ele só vai a cada 2 anos, a cada ano. Então, assim, é difícil de falar qual o momento que encerra, porque tem que ter o acompanhamento, assim como os cardios também. E a minha pergunta seria, agora complementar, há pessoas que acabam, por vezes, encerrando esse ciclo e depois precisando retomá-lo também? Com certeza, também acontece, que a gente considera os pacientes inativos, né? Aqueles pacientes que parou de viajar, eles não nos procuraram mais e, de repente, ele precisa de um retorno, acontece, infelizmente, alguma intercorrência, então esse paciente nos procura e ele volta a ser um paciente ativo conosco. Isso é importante porque o termo inativo não significa desligado, e isso pressupõe talvez uma facilidade nessa retomada, por já se conhecer até o diagnóstico anterior, os cuidados anteriores. Essa base de dados acaba também facilitando para atendimentos posteriores? Com certeza. A gente, inclusive, tem um arquivo muito bem organizado, um arquivo físico. A gente sabe que hoje tudo é muito eletrônico, mas quando você fala de paciente, você precisa ter o arquivo físico, porque laudo, você tem que ter ele físico, né? Porque ele tem que ser o original. Então, a gente tem um arquivo muito bem organizado com todos os pacientes inativos, para que, se ele vier precisar novamente do suporte do TFD, ele não começar do zero. Exatamente. E sim a gente ir lá, localizar aquele paciente e conseguir dali para frente, e não começar do zero. É uma otimização de fluxo, Isso, né? Um fluxo, para que ele não comece do zero, seja aquele sofrimento todo para procurar, porque, querendo ou não, para o paciente que desgaste, né? Um desgaste. Eu tenho uma pergunta aqui que eu vou dividir em duas. E como é essa relação CESAL-municípios quanto ao TFD no cotidiano? No cotidiano, é uma relação, como você perguntou, muito, muito estreita.
né? A gente está lá disponível sempre, os municípios, secretários de saúde sempre estão entrando em contato com a nossa equipe. A gente, inclusive, estamos criando um novo sistema lá no TFD, onde o próprio município vai conseguir cadastrar esse paciente. Excelente, né? Facilita muito, né? E nós queremos fazer um alinhamento com os motoristas dos municípios para que esse paciente ele nem precise vir até o TFD para trazer esse documento. A gente quer o máximo levar a humanização no atendimento para esse paciente. Então, esse contato com os municípios pode ter certeza que é um contato diário, um contato maravilhoso. Os municípios, eles são bem solícitos quando a gente, infelizmente, tem que negar algo que, infelizmente, não compete ao TFD. E a gente percebe que tem municípios que até ofertam o próprio transporte para levar esse paciente para Recife. Muito bom. Eles são bem parceiros. Agora, como é agora CESAL, Ministério da Saúde? Também a gente não tem o que reclamar, porque o que é definido, as verbas que vêm direcionadas para o TFD, é tudo muito em dias. O que faz o TFD atrasar uma ajuda de custo é quando o paciente ele passa do prazo de levar uma comprovação. Entendi. Porque tudo é um processo. Então, se o paciente ele tem 5 dias para levar aquela comprovação, a gente vai ter 1 mês para correr aquele processo e conseguir depositar a ajuda de custo dele. Então, com relação a esse relacionamento, assim, a gente não tem o que reclamar. O TFD, graças a Deus, ele é muito bem assistido. E o Ministério acaba promovendo capacitações, atualizações para essas equipes, já que, como você bem disse, por vezes o Estado não oferta, mas implanta ou expande, de modo que a rede permanece antenada, atualizada e sendo favorecida por essa troca de informações? Sim, mas geralmente as maiores capacitações elas acontecem no próprio Estado. O Estado oferecendo, como semana passada, nossa equipe do setor de compras de passagens de transporte aéreo participaram de uma capacitação do novo sistema de impressão de passagens e assim de nova humanização de como a gente abordar esses pacientes, porque até o paciente pegar o voo acontece muita coisa nesse meio. Então, assim, a gente é muito bem assistido, principalmente pelo Estado, que sempre está oferecendo essas capacitações e oferecendo também para os municípios. Muito bom. Darlene, por incrível que pareça, já estamos chegando a 30 minutos de entrevista. Passa rápido, né? Igual o atendimento do TFD. E eu vou facultar esse minutinho final para você mandar um recado para a nossa audiência, deixar o telefone, o endereço certinho, enfim, as informações, as considerações que você achar importantes para aquelas pessoas que eventualmente podem precisar do TFD ou que podem também ajudar o TFD transmitindo essas informações. Se quiser, pode falar direto para a sua câmera. Eu gostaria de falar para vocês que toda a equipe do TFD está disponível para te atender com muito carinho, com muito amor. E você que está aí na sua casa assistindo essa entrevista agora e que não conhecia esse trabalho, nos procure. Se você não tiver como vir até Maceió, vá na sua Secretaria de Saúde do próprio município, procure a equipe do Serviço Social, que eles já conhecem o trabalho do TFD, e venha para a nossa equipe, que você vai ser muito bem assistido. Muito obrigado, Darlene Nonato, com quem eu acabei de conversar aqui, assessora técnica do TFD, da Secretaria de Saúde do nosso estado, da CESAL, que fica aqui na Avenida da Paz, no bairro do Jaraguá. Tem um ponto de referência, 2, na verdade, bem facinhos, que são o próprio Coreto, bem conhecido, e o Memorial à República, do outro lado da pista. É uma avenida principal, fácil acesso, e o pessoal está de portas abertas para te dar a assistência necessária. Nós queremos lembrar que esse conteúdo, caso você esteja assistindo na tela da TV Assembleia, também é disponibilizado no nosso canal no YouTube. É só abrir lá a plataforma, colocar na ferramenta de busca TV Assembleia Alagoas, para que você possa acessar esse conteúdo, compartilhar o link, de modo que outras pessoas possam ter também conhecimento dessas informações que podem salvar vidas. Nós agradecemos pela sua companhia e você já se sinta convidado para a próxima edição do Ponto de Vista. Até lá!